A paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado irmão em Cristo Jesus, bom estar aqui com você novamente, meditando na palavra do Senhor e voltando naquela série quando comecei falando sobre, olhando nos meus arquivos, eu descobri uma revista de escola bíblica dominical sobre o discipulado. E o autor escrevendo algumas lições, direcionando para o novo convertido. Porém, examinando essa revista, eu vi a importância dos seus ensinos, tanto para o novo cristão, aquele que aceitou a Jesus há pouco tempo, mas principalmente para a igreja como um todo. A amplitude e a praticidade desses ensinos é tão importante. E eu comentei, está aqui no meu canal, um vídeo no qual eu gravei sobre o discípulo e a comunidade, como que o cristão deve se relacionar com a comunidade em sua volta. Como que nós devemos nos relacionar com as pessoas, com a nossa vizinhança, no nosso trabalho, com aqueles que não seguem e não servem o mesmo Jesus que nós seguimos e servimos. Será que nós devemos nos isolar depois que aceitamos a Jesus? Como que deve ser o nosso procedimento? Eu comentei naquela lição sobre a importância de darmos bom testemunho, de pregarmos o Evangelho, de fazermos a obra do Senhor no mundo em que nós estamos vivendo, dando bom testemunho. Eu até comentei sobre a questão do cristão camaleão, do crente camaleão. O que é o crente camaleão? No meio da igreja, ele se porta, se veste, fala como crente, e fora da igreja ele age como se ele fosse uma pessoa do ambiente aonde ele está. Dentro da igreja, fala como cristão, usa roupa de cristão, se relaciona como cristão, mas quando está fora da igreja, na escola, no trabalho, age de uma forma escandalosa como o ambiente que ele está vivendo. E nós não devemos ser assim. Nós somos, como diz a palavra do Senhor, sal da terra e luz do mundo, e devemos dar testemunho de Jesus aonde quer que nós estejamos. Continuando sobre a questão do cristão e a sociedade que ele vive, eu acabei encontrando uma outra lição muito importante e ao mesmo tempo com alguns ensinamentos muito valiosos. Isto, a lição bíblica de jovens e adultos, que foi editada pela CPAD, Sal e Luz, as marcas do cristão atual. E a lição de número 3 fala o cristão e a sociedade em sua volta. Essa revista ela foi editada pelo pastor Antônio Gilberto, em memória, já faleceu há alguns anos. E ela é muito produtiva, muito importante. Os seus ensinos são muito atuais, como eu disse, para o novo convertido, mas a igreja como num todo cristão, precisa realmente dos ensinamentos que o pastor comenta aqui nessa lição. A minha intenção não é mergulhar em toda a lição em si, mas grifei algumas passagens para complementar aquilo que eu falei no vídeo quando ensinei sobre o cristão e a comunidade em sua volta. O pastor Antônio Gilberto começa dizendo assim: o cristão e a sociedade em sua volta. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. E ele vai tratar aqui como que o cristão deve se relacionar com toda a sociedade em sua volta. Ele pega o texto de Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10, e ele vai tratar a história e tirar lições importantes da história de Zaqueu, um publicano que morava em Jericó e que recebe em sua casa Jesus, e as pessoas que o conheciam antes do encontro com Jesus passam a criticar e a questionar o fato de Jesus estar na casa de um publicano, de um pecador. Mas Zaqueu, ao receber Jesus, passa pela conversão e dá testemunho de Jesus, dizendo que se ele tivesse defraudado alguém, ele iria restituir de forma quadruplicado. Então o pastor Antônio Gilberto pega a pessoa e o testemunho de Zaqueu e ele escreve esta lição: o cristão e a sociedade. E eu gostaria de meditar com você algumas coisas que ele escreveu aqui, que é, como eu disse, muito atual e muito importante. Primeiro, ele escreve aqui no primeiro tópico, ele diz o seguinte, no quarto subtópico dessa lição: o conceito de crente na sociedade. E ele diz o seguinte: um crente de mau testemunho é uma contradição perante o mundo,
pelo fato de confessar que é de Cristo, mas é também uma pedra de tropeço para os domésticos na fé, principalmente os mais fracos. Quando o testemunho do crente chega ao ponto em que não há diferença de comportamento, de atitude e de procedimento a sós ou em grupo, entre ele e o mundo, tal crente desceu ao nível espiritual mais baixo e seu retorno à vida cristã normal será muito difícil. Esse tipo de religião mista, abominável, em que a pessoa teima em pertencer a Deus e ao mundo, Israel chegou a adotar e os levou à destruição. O que o autor está dizendo aqui? Ele está falando sobre a importância do cristão realmente dar testemunho de Jesus, não ter uma vida dúbia, não viver parte na igreja e parte no mundo, porque hoje as pessoas estão tentando relativizar a fé. Isso não tem problema, você pode ir na igreja, mas pode ter determinados hábitos, e a Bíblia não diz isto. O pastor Antônio Gilberto, ele cita um texto aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 33, para elucidar o que ele está dizendo. Eu tenho a minha Bíblia aqui em mãos, e eu quero ler com você esse texto, que é um texto muito forte. 2 Reis, no capítulo de número 17, e o versículo de número 33. Me dê só um minutinho aqui para poder encontrar. 2 Reis, capítulo de número 17, e o versículo de número 33. E o texto é muito forte, porque o texto diz assim, olha o versículo 33. Assim que ao Senhor temiam e também aos seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. O autor bíblico aqui está narrando o período em que Israel, propriamente a cidade de Samaria, depois que a Síria, o rei da Síria, deportou os moradores de Samaria para sua terra e trouxe pessoas de outros povos para habitar a cidade de Samaria. E o texto aqui em 2 Reis diz que leões surgiram e começaram a matar as pessoas daquela cidade. Então o rei da Síria mandou consultar os sacerdotes de Israel qual deveria ser o procedimento, como que eles deveriam agir, para que o Deus daquela região, assim, era um povo místico, eles acreditavam que havia uma forma de adorar esse Deus, para que a ira dele se aplacasse. Então mandou consultar os seus sacerdotes, e os sacerdotes de Israel ensinou o povo como que eles deveriam seguir. Porém, os novos habitantes daquela terra seguiram 2 caminhos. Serviam os deuses que eles serviam antes de chegar ali e passaram a seguir alguns procedimentos que o povo daquela terra, o povo de Israel, servia. Então viviam uma vida dúbia, e o cristão não pode ser assim. Ou o cristão serve a Deus ou não serve a Deus, ou você está em Cristo ou não está em Cristo. Não existe parcialidade. O pastor Antônio Gilberto diz isso. Um crente de mau testemunho é uma contradição perante o mundo pelo fato de confessar que é de Cristo, mas é também uma pedra de tropeço. Ou seja, as pessoas lá fora acabam dizendo assim, para que eu vou para a igreja? Servir a Deus como esta pessoa? Essa pessoa não tem hábitos de cristão, não serve a Deus, diz que vai na igreja, mas age de uma forma totalmente errada. Não, meu amado irmão, em Cristo Jesus, nós precisamos seguir o caminho da santificação. Nós precisamos dar bom testemunho no ambiente aonde nós estamos, aonde nós vivemos, aonde nós nos relacionamos. E esse bom testemunho, primeiro, ele começa dentro da nossa casa. Se você aceitou a Jesus, entregou a sua vida para Jesus e os seus familiares ainda não aceitaram a Jesus, cabe a você dar testemunho ético, testemunho santo, testemunho que Deus transformou você na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, no seu comportamento, nas suas atitudes. Se Cristo vive em você, você precisa dar esse bom testemunho. Continuando ainda, o que o pastor Antônio Gilberto diz: tipos de mundanismo mais comuns. Estas formas atuais de mundanismo e inúmeras outras são armadilhas e ciladas disfarçadas da parte de Satanás, que rodeiam a igreja para levar seus membros a uma religião mista e logo seguir a mordidão e ao desvio espiritual. O autor está dizendo aqui sobre o mundanismo que está entrando na igreja e está relativizando tudo. Ou seja, não tem problema, isso faz parte, e as pessoas estão se desviando, se afastando cada vez mais do Evangelho. Olha que essa lição ela foi escrita no ano de 1996, é o 4º trimestre.
E é muito atual aquilo que o autor está dizendo aqui. Como a nossa sociedade está relativizando, como que os cristãos estão relativizando a sua fé, o seu testemunho. Alguma dessas formas de mundanismo são diversões ímpias, passatempos pecaminosos, linguagens imunda, imoralidade, bebidas, embriagantes, drogas, vícios, vestes imodestas, companhias impróprias, conceitos humanistas, artifícios perversos para chegar ao poder, corrupção de todas as formas, inveja, cobiça, ganância, egoísmo, oportunismo, ódio, vingança, impureza, etc. Isso tudo é armadilhas de Satanás, é o mundanismo que está entrando dentro da igreja, aonde muitos declaram a sua fé em Cristo, mas vivem uma vida completamente corrupta, mentem, se embriagam, usam de diversões completamente condenadas e questionadas pela palavra de Deus. Então, meu amado irmão em Cristo Jesus, você que entregou a sua vida para Jesus, você é sal dessa terra e luz deste mundo. Tem que ter um bom procedimento, tem que agir segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o pastor Antônio Gilberto, muito feliz na sua colocação, ele diz que nós, cristãos, devemos dar bom testemunho em meio à sociedade que nós vivemos. Como eu disse, esse ensino aqui hoje, essa palavra aqui hoje, é em complemento àquilo que eu ministrei num vídeo que tem aqui no canal, sobre o cristão e a comunidade em sua volta. Como que deve ser o nosso relacionamento com a comunidade em nossa volta? Primeiro, dando bom testemunho. Não andando segundo que o mundo, da mesma forma que o mundo anda. É o livro do Salmo, capítulo 1. Não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, escarnecer com eles, agir de forma que eles estão agindo. Não, meu amado irmão, você deve andar segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá vários ensinamentos, como nós devemos falar a verdade, não andar com chocarrice, com zoação, não vestir roupas indecentes, não nos comportar como o mundo está se comportando, um mundo que está ditando moda para a igreja, em vez da igreja andar segundo os princípios da palavra, com seriedade, com santidade, com simplicidade, é o mundanismo que está entrando na igreja. Cuidado, meu amado irmão, cuidado, há caminhos que parecem direito, diz o livro dos Provérbios, mas o final deles é a morte. Continuando aqui, o pastor Antônio Gilberto ainda diz o seguinte, ele diz o seguinte: é uma lástima que devido à natureza adâmica, a natureza pecaminosa que existe no homem, é uma lástima que devido à natureza adâmica, rebelde, que todo ser humano traz do berço, o povo de Deus tem uma tendência inata para conformar-se com a maneira de viver e proceder do mundo. O que o autor está dizendo? Que a natureza adâmica que nós temos, a natureza pecaminosa, faz com que nós relativizamos tudo e acabamos dizendo, isso é normal, isso pode, isso não tem problema nenhum, isso não faz mal nenhum, pode agir dessa maneira, pode se comportar desta maneira. É o que ele está dizendo aqui, o povo de Deus tem uma tendência inata para conformar-se com a maneira de viver e proceder-se do mundo. E olha que o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento. Continuando, isto é, seus valores, padrões, prazeres, costumes, práticas e procedimentos. Isso parece evolução, modernidade, mas a palavra diz o contrário, e também o futuro ainda não chegou, para ver a colheita desta sementeira mista. Ou seja, as pessoas estão agindo de forma tão errada, estão dizendo que estão certo, vivem uma vida completamente mundana, profana e corrupta dentro da igreja, e acreditam que Deus está relativizando tudo, que Deus aceita tudo, que Deus só quer o coração. Os meus primeiros pastores na fé diziam que Deus não é açougueiro, porém, para aceitar só o coração, né? Porém, meu amado irmão, Deus quer o seu coração, é a integridade. Você tem que entregar totalmente o seu coração a Ele. E entregar totalmente o coração a Deus é tudo, é absolutamente tudo. O nosso comportamento, o nosso procedimento, o nosso testemunho depois que entregamos a nossa vida para Jesus, deve ser completamente o oposto àquilo que nós éramos antes de aceitar Jesus. Porém, tem muitas pessoas que
estão na igreja, entregaram a sua vida para Jesus, mas são pessoas corruptas, mentirosas, enganadoras. O seu procedimento é pior do que o ímpio. Não, meu amado irmão, em Cristo Jesus você deve dar bom testemunho. Entenda uma coisa, não é porque todos estão fazendo, praticando, que Deus está se agradando e que isto é certo. O cristão precisa andar segundo aquilo que a Bíblia Sagrada lhe ensina, não segundo o conceito de moralidade que o mundo apresenta. Na lição passada eu comentei sobre isso, o conceito de moralidade, do que é certo e do que é errado. O mundo, e quando eu falo mundo, são as pessoas que não seguem a Cristo, que vivem as filosofias deste mundo afora. Para eles o conceito de certo, de errado é um. Nós temos a palavra de Deus que ilumina os nossos olhos, que nos direciona segundo a vontade de Deus. Aquilo que para o mundo existe algumas coisas que pode ser legal, mas é imoral. Embora seja legal, embora a lei não o condene, mas é completamente imoral. E a palavra de Deus nos mostra isso, segundo a ética daquilo que Paulo ensinou, que está escrito, ensinado por Jesus. Então, meu amado irmão, em Cristo Jesus nós temos que viver uma vida dando testemunho daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Continuando aqui eu quero finalizar. O cristão como servo do Senhor é primeiramente cidadão do céu. Não se esqueça disso. A Bíblia diz que aqui nesse mundo nós somos peregrinos e forasteiros, nós estamos de passagem. Não tente fazer morada aqui, porque a sua vida ela é muito rápida. O poeta disse que a nossa vida aqui na terra, ela é como uma gota d'água no calor do meio-dia, ela evapora-se rapidamente. Você pode, por mais anos que você viva aqui na terra, a sua vida passa muito rápido. Porque a Bíblia diz que a nossa vida aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Antes de mais nada, nós somos cidadãos do céu. Filipenses capítulo 2 e capítulo 3 e versículo 20, Filipenses 3 e 20, fala que nós aguardamos a cidade que vem dos céus. A nossa esperança e a nossa expectativa de fé está toda em Cristo Jesus. Nossa cidade está nos céus, Filipenses 3 e 20. Neste verso, o termo cidade é a tradução de politeuma, cidadania, pátria, isto é, somos primeiramente cidadãos do céu. Daí devemos procurar viver aqui, partindo primeiramente da perspectiva celestial. Ou seja, há um grande ensinamento, que foi feito até alguns livros, e principalmente foi feito filmes dele, que é o seguinte: nos seus passos, o que Jesus faria? O que Jesus faria se fosse você? Quais seriam as palavras que Jesus falaria se fosse você? Qual seria o seu testemunho? O seu comportamento? Será que Jesus está se agradando de você? A sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, o seu comportamento, suas atitudes? Porque, meu amado irmão, vou repetir novamente, não é porque o mundo relativiza, não é porque alguns pastores hoje estão deixando de pregar a seriedade da santidade, porque para muitos usos e costumes são locais, são temporais e já deixaram de existir. Porém, meu amado irmão, a doutrina verdadeira, ela permanece sobre tudo e sobre todos. O que a Bíblia ensina como errado e como pecado, permanece sendo errado e sendo pecado. E nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós devemos nos adaptar àquilo que a palavra ensina. Não é adaptar a Bíblia à minha forma de ver, de entender, de compreender e de viver. Não. O que a Bíblia Sagrada ensina? O que está ensinando aqui? A nossa norma de fé e prática é a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, como que nós devemos agir e reagir à sociedade em nossa volta? Principalmente dando bom testemunho, porque nós somos sal da terra e luz desse mundo. É aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Nós voltamos uma próxima vez falando agora sobre o cristão e o lar. Como deve ser o nosso testemunho no nosso lar. Como deve ser o nosso procedimento. Fique com Deus, que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus.